Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar um bloco incrível de patchwork. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado. E para fazer este bloco você precisa apenas de 2 quadrados de tecidos que combinem entre si. Aqui no canal eu ensino peças incríveis de patchwork, quilting e costura criativa, mas eu ensino a confeccioná-las de maneira simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Então a aula de hoje está fenomenal. Já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. A aula de hoje vai ser um bloco que você vai poder transformar ele num trilho de mesa, numa toalha, numa sobretoalha, num jogo americano, no que você quiser transformar. Eu vou fazer um bloco para ele virar um trilho de mesa e vai ser uma peça super rápida de fazer. Eu comecei cortando 2 tecidos que combinem entre si, de 35 centímetros por 35 centímetros. Fui no ferro e passei para deixar bem certinha a diagonal. Se você preferir, você pode simplesmente riscar com uma caneta temporária. Daí eu alfinetei, os tecidos estão direito com direito e agora eu vou costurar com um pezinho de máquina usando esta linha vincada como margem de costura. Então eu vou costurar um pezinho de máquina para o lado de cá e um pezinho de máquina para o lado de cá e a mesma coisa com a outra diagonal. Então, eu vou alinhar o pezinho da minha máquina com a parte que eu vinquei e vou costurar, mantendo sempre o meu pezinho alinhado com a parte vincada. Chegando aqui no final, eu vou fazer a mesma coisa agora vindo pelo outro lado. Ou seja, eu vou alinhar agora o meu pezinho de máquina de novo com a linha central. E agora eu vou fazer a mesma coisa para outra diagonal. Cheguei ali, volto, realinho pelo lado de cá e vou voltar costurando pelo lado de cá. Agora que as costuras estão feitas, eu vou fazer os meus cortes para transformar este bloco grande em um bloco diferente. O primeiro corte que eu vou fazer é bem no centro, dividindo em 4 partes, e depois eu vou cortar as diagonais. Agora é só eu separar aqui as diagonais. Peraí, você tá comigo até agora e ainda não é inscrito aqui no canal? Então aproveita e se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Toda vez que você ativa o sininho e clica em receber todas as notificações, toda vez que eu entrar ao vivo ou postar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Já clique no sininho e marque receber todas as notificações. Assim você não vai perder nenhuma das novidades que eu posto por aqui. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Agora é só ir pro meu ferro que eu vou estar com blocos de triângulo perfeito. Eu ainda vou esquadrar estes blocos. Agora eu vou ensinar como que você vai fazer para deixar o seu bloco esquadrado. O que que isso quer dizer? Quer dizer que este ângulo que se formou na hora que a gente fez a costura, ele fique exatamente a 45 graus, ou seja, um quadrado perfeito com um ângulo de 45 graus no meio, porque é isso que vai fazer com que o meu bloco saia perfeito daqui para frente. Você vai procurar na sua base de corte o ângulo de 45 graus e vai alinhar a sua linha de costura exatamente nesta linha dos 45 graus, alinhando aquela pontinha e esta pontinha. Desta maneira, ele tem que estar nesta pontinha bem certo na linha e aquela pontinha também. E agora eu vou transformar este quadrado num quadrado de 16 centímetros. Então eu vou vir aqui sem tirar o ângulo da posição que eu acabei de colocar e vou alinhar com uma das linhas da base de corte. É pouca coisa, mas sempre tem alguma coisinha que a gente tem que refilar. Então eu vou firmar bem e vou cortar fora. Eu vou fazer isso com todos os lados.
eu quero deixar com 16 centímetros, então eu vou lá em cima tirar aquele excesso. Quando eu faço isso, eu tenho um quadrado perfeito com um ângulo bem no centro dos 45 graus. Agora que eu já esquadrei todos os meus blocos, eu vou ter 8 quadrados de triângulos perfeitos. E eu vou unir eles novamente, desta maneira. 2 com o centro escuro para dentro, 2 com o centro claro para dentro. Primeiro eu vou unir esses dois, depois eu vou unir estes dois. E depois eu vou unir os 4. Para fazer com que o seu bloco fique perfeito, tem um pequeno pulo do gato. E quando eu digo perfeito, é este encontro central ficar exatamente certinho, as 4 costuras se encontrando e esses biquinhos também ficarem certinhos se encontrando. E tem que ter esta sobra, esse pedacinho. Eu lembro quando eu era bem iniciante no patchwork, quando eu terminava meus blocos e eu olhava ele dessa maneira, eu ia lá e refilava ele inteiro para ele ficar certinho. Terminando ali, eu achava que isso era um erro. E eu comecei a perceber que na hora que eu fazia os blocos, eu deixava vários blocos prontos. E quando eu ia emendar um no outro, eu ficava sem a pontinha do meu triângulo. Mas era coisa de iniciante mesmo. Como na época não existia ninguém que ensinasse, a gente tinha tudo que começar vendo revistas importadas que eu trazia dos Estados Unidos. E muitas vezes não tinha passo a passo detalhado, porque eram revistas já de nível mais avançado, era para quem já fazia patchwork. E eu me lembro que muitas vezes eu cortei, muitas vezes não, né? Eu cortei e refilei alguns blocos, e daí quando eu fui emendar, os meus primeiros blocos de patchwork emendados ficavam assim, sem aquela pontinha. Você tem que ter essa margenzinha de sobra, que é exatamente o tamanho do seu pé de máquina, para o seu patchwork ficar perfeito. E eu vou te ensinar como que você vai fazer para que este teu bloco fique pronto para você conseguir depois emendar um bloco no outro e transformar numa peça maior. Exatamente encaixando os triângulos certinho ponta a ponta, sobrando a margem de costura e o centro encaixando. E neste bloco, em particular, o macete para dar tudo certinho é você passar sempre a costura para o mesmo lado. Então, eu sempre tombei minha costura para cima do lado mais escuro. Em vez de eu, quando eu for passar a ferro, passar para lá, eu sempre passei para o lado verde. Então, minha costura tá sempre tombada para o lado escuro. Notem que todos os encontros de costura estão tombados para o lado escuro. Quando eu for casar um bloquinho no outro, fazer esta costura aqui, eu vou fazer com que esta diagonal coincida com aquela diagonal. Como tem uma tombada para cá e outra tombada para lá, ela vai ter um encaixe perfeito. Aí eu só preciso alinhar meu bloco e passar a costura. Ok, na hora de ir para o ferro de novo, eu vou passar a ferro travando minha costura com o lado escuro para cima e daí tombar para lá. Quando eu faço isso, de novo, a minha costura está tombada para o lado escuro. Vou fazer a mesma coisa com o outro bloco e a costura vai estar tombada para o lado escuro. Quando eu for colocar um bloco direito com direito, essa minha costura vai estar uma para cada lado, essa minha costura vai estar uma para cada lado, e esta minha costura também vai estar uma para cada lado. Então, ela vai ter um encaixe perfeito. É só eu fazer o travamento das costuras, ou seja, encaixar esta costura, alfinetar, encaixo aquela costura, alfineto, e aquela costura e alfineto, e daí passo uma linha para prender tudo. E quando você desvirar seu bloco, ele vai estar com um encaixe perfeito em todas as costuras. Então, aqui está nossos 2 blocos perfeitos. Agora, nós vamos desconstruir este bloco. Para desconstruir meu bloco, primeiro eu vou ver com que medida ele ficou, e o meu está com 30 por 30 centímetros. Então, eu vou cortar 10 centímetros, 10 centímetros e a mesma coisa assim. Então, eu vou alinhar meu bloco na linha central e vou marcar 5 centímetros da linha central e vou cortar. 5 centímetros para o lado de cá eu vou cortar. Aí, eu vou, de novo, colocar ele certinho, como se não tivesse sido cortado,
e vou cortar no outro sentido. Para ficar mais fácil, eu vou inverter. Mas lembre que se você for mexer no seu bloco, você tem que posicionar ele de volta na posição certinha para cortar no outro sentido, como se ele não tivesse sido cortado. Então, eu posiciono, vou de novo marcar 5 centímetros do centro para lá e 5 centímetros do centro para cá e vou cortar. Então, o meu bloco agora ficou desta maneira. Eu fiz os cortes e eu não tenho mais aquele bloco original, eu tenho um nine patch. Só que um nine patch com pedacinhos, cada um de um tipo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as minhas 4 pontas e vou colocar este triângulozinho para fora, este triângulozinho para fora, este triângulozinho para fora e este triângulozinho para fora. Agora eu vou pegar essa minha parte e vou inverter de todos os lados. Eu vou colocar os triângulozinhos para dentro, desta maneira. Então, eu posso montar este meu bloco desta maneira, que vai ficar um bloco com uma estrela central. Eu posso, se eu quiser, inverter o centro de forma que fique desencontrados os quadradinhos. Eu posso trocar este bloco por este de forma que aqui fique da mesma cor. Eu posso brincar de reconstruir este bloco. Então, você vai fazer da maneira que você achar mais bonito. Agora que eu já decidi qual a posição que eu vou querer reconstruir este bloco, eu vou separar por fileiras e vou costurar primeiro uma fileira inteira, depois a outra e depois a outra. E por fim, eu vou unir uma fileira na outra para formar meu bloco. E daí, o que você achou da aula de hoje? Eu não falei que o bloco era incrível? Com apenas algumas costuras e alguns cortes e depois colocar tudo nos seus devidos lugares, o bloco fica fenomenal. E o mais legal de construir e desconstruir blocos de patchwork, que gera um leque enorme de possibilidades de novos blocos a partir do mesmo bloco desconstruído. Então, nunca se esqueça de tentar brincar nas possibilidades que o bloco pode se formar antes de costurar, porque às vezes você está com um bloco em mente, mas uma mudança em um bloquinho ou numa posição do bloco e já vira um patchwork completamente diferente. E esta é a magia do patchwork, esta é a magia de descomplicar as coisas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de dar o teu like neste vídeo e também assistir esses outros vídeos aqui do canal, onde eu dou dicas incríveis de blocos e peças fenomenais.